Olá pessoal, eu sou o professor André Gustavo Schaefer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Nesse vídeo vou estar fazendo a apresentação então do nosso último tópico que nós vamos ver, pelo menos dessa primeira edição, né, desse curso de Inteligência Artificial na Educação Básica. E ele vai tratar do seguinte ponto: nós vimos até agora a relevância, né, e vimos que através da própria matemática nós conseguimos criar modelos que conseguem fazer previsões, né, apesar de termos usado exemplos bastante simples, né, bastante didáticos, que conseguem fazer previsões. Então, a ideia da acuracidade dos modelos e do coeficiente de determinação R2 que a gente vai estudar nesse vídeo é justamente ter uma noção de quão preciso, ou em outras palavras, da acurácia, né, do modelo que a gente criou. Seja ele uma equação matemática, né, isso é utilizado no aprendizado de máquina, na inteligência artificial de modo geral, né, nas redes neurais, uma vez que sempre que é realizada uma etapa de treinamento da rede neural, nós temos um cálculo de quão preciso aquele modelo até então, né, naquela passagem, naquela época, como se diz, do quão preciso ele foi. Então é muito curioso porque para a geração desses modelos, quando os dados são muitos, pode-se inclusive fazer com que, após atingida uma certa acurácia, uma certa taxa de acerto, ele pare de fazer a geração do modelo, porque já é considerada, por exemplo, uma taxa suficiente de acerto, vamos dizer assim, né? Ou ele vai simplesmente processar todos os dados, todas as épocas previstas, né? Todas as passagens, todas as análises previstas, fazer os ajustes de presos, conforme a gente viu nos vídeos anteriores, né? Naquele exemplo do Perceptron, e não conseguir uma taxa de acerto maior. Então essa é a realidade. Assim, às vezes tu pode conseguir uma taxa de 100%. Se vocês forem lembrar, naquele nosso modelo do Perceptron, em que fazíamos os ajustes de peso foram sendo feitos, né, repetidamente, nós chegamos em um determinado momento em que os pesos não mudaram mais. Naquele momento em que os pesos não mudaram mais, a nossa taxa de acerto estava sendo 100%. Antes disso, ela não era de 100%. E era por isso que os pesos mudavam. Quando ela não errasse mais, os pesos não iriam mais mudar. Então, a realidade é que muitas vezes a taxa de acerto não consegue chegar em 100%. Ela fica um pouquinho abaixo disso, né? Se vocês forem ver um vídeo aqui do canal, que eu achei bem interessante, porque ele dá uma noção bem boa do alcance que um único neurônio artificial, no caso o Perceptron, tem para conseguir diagnosticar câncer de mama com base em informações coletadas a respeito de tumores, né, extraídos de imagens. Então, são 30 variáveis que ele processa simplesmente para dizer sim ou não. É um câncer benigno, sim, ou é um câncer ou não é um câncer benigno, ou seja, é um câncer maligno ou não, né? E a taxa de acerto que ele consegue chegar é lá, eu não me lembro precisamente qual o valor, mas é cerca de 97%. Nos limites do Perceptron, não, pelo menos eu não consegui mais que isso. Mas já é impressionante como um neurônio consegue chegar em 97%. E aí, claro, uma rede neural com vários neurônios interconectados entre si. Eu vi um pesquisador reportando que foi atingido 100% de precisão. Agora, é muito relevante saber que tu consegue chegar com 97% com apenas um neurônio. Então, por que sei lá, a gente não ficaria limitado, né, a trabalhar com um neurônio apenas, mas em aspectos, no que diz respeito a aspectos didáticos, né, para iniciar a aproximação, né, o conhecimento das redes neurais, da inteligência artificial, o alcance dessa coisa relativamente simples é muito grande, se for ver, né? Então, é isso que a gente vai verificar. Esse coeficiente de determinação R2, ele é
uma coisa bem legal, porque ele é bem fácil de entender. A planilha parece complexa, mas eu vou tentar fazer com que ela não seja tão complicada. Então, vamos ver. Olha o que eu bolei aqui, ó. Eu fiz uma tabelinha. Vamos ver se o meu zoom aqui já está ativo, porque eu vou precisar dele. Eu fiz uma tabelinha, acho que agora nessa altura aqui a gente não vai precisar. Nesse tamanho a gente não vai precisar. Uma tabelinha em que eu bolei a seguinte situação, ó. Uma máquina, um pintor, um robô, seja lá o que for, ele trabalha um determinado número de horas, né? Tempo de execução em horas, para realizar uma determinada pintura. Ah, pode ser um trabalho de pintura, se vocês quiserem imaginar, pode ser um trabalho de bordado, pode ser um trabalho, uma arte criativa com alguma técnica especial, o que vocês quiserem imaginar. O que está dito aqui é o seguinte, que nas amostras coletadas, com 1 hora de trabalho, 1 hora de execução, esse robô, essa máquina, essa pessoa, esse grupo de pessoas, né, conseguiu realizar a pintura ou a obra num tamanho de 0,76 metros quadrados. Com 2 horas de tempo, isso passou para 0,65. Aqui tem outras variáveis envolvidas, né? A gente não vem ao caso, eu simplesmente coloquei os valores. E aí, claro que eu coloquei uns valores para cima, uns valores para baixo, né? Para dar para não, vamos dizer assim, para não fazer com que existisse já uma lógica ou um certo padrão pré-definido, né? Que é isso, na verdade, que a gente encontra na natureza, né? A natureza é mais caótica e os computadores tentam padronizar e matematizar isso, certo? Com 3 horas de execução, foi criada uma obra de 0,94 metros quadrados. Com 4 horas de execução, 0,83 metros quadrados, 5 horas, 1,17 metros quadrados e 6 horas, 1,09 metros quadrados. Então aqui o nosso objetivo é muito simples. Nosso objetivo é, baseado nessas poucas informações, querer ter uma ideia de qual seria o tamanho possível que esses robôs, essas máquinas, essas pessoas ou essa pessoa, qual seria o tamanho da área, da cobertura, né, de pintura que seria possível de ser feita, sei lá, com 30 horas de trabalho, com 40, com 250 horas de trabalho, né? Quantas fossem. Uma vez que eu vou ter um modelo, eu posso fazer uma previsão. Essa que é a ideia. E em cima disso eu vou verificar agora a acurácia desse modelo, ou seja, vamos dizer, com 60 horas então de trabalho é esperado que eu tenha o modelo vai me prever que eu tenha uma obra de 14 metros quadrados, né? E ele está me dizendo que essa obra vai ter 14 metros quadrados e ele tem 92% de certeza que o cálculo está correto. É isso que nós vamos, é essa certeza que a gente vai verificar uma forma fácil de se calcular nesse vídeo. Tá legal? Então, se vocês forem ver, um exemplo muito fácil de se usar é o exemplo da previsão do tempo, né? Então, eu tenho 90, eu tenho amanhã eu digo que vai chover 10 milímetros, só que eu tenho uma expectativa, a probabilidade de chover, né? Esses 10 milímetros amanhã é de 80%, ou é de 50%, ou é de 99%. Ok? Esse é um exemplo mais fácil, né, da gente entender. Então, olha só. Como é que a gente começa, então, a chegar nesse cálculo? Primeira coisa que eu vou fazer. Aqui eu tenho, nessa coluna C, o seguinte cálculo. Ó. A primeira coisa que eu fiz, antes disso, foi extrair a média. Então, esse 0,91 que eu tenho aqui embaixo, nada mais é do que a média aritmética dessas áreas, né? Então, se a gente for ver aqui, eu tenho a equação da média. Eu fiz a média entre B2 e o B7, média aritmética simples. Ok? O que eu faço aqui agora? Ó? Eu faço um cálculo muito simples, ó, que são os chamados desvios. Eu pego esse valor aqui, 0,76, menos 0,91, que é a média aritmética. Portanto, ele é dado pela equação pela fórmula B2 menos B9, né? Então veja bem qual a fórmula que eu tenho aqui em cima, ó. B2 menos B9.
Então aqui vai me dar que 0,76 menos a média é igual a, como 0,76 é menor que a média, ele vai me dar um valor negativo. Isso eu fiz para todos os outros. Tá legal? Agora olha só o que eu faço com cada um desses desvios aqui. Ó. Eu faço o seguinte cálculo, eu pego esse próprio valor e multiplico por ele mesmo. Então, como valores negativos ou valores positivos multiplicados por eles próprios sempre vão dar valores positivos, eu tenho todos os valores positivos aqui do lado. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter C2 vezes C2, ou seja, ele vezes ele próprio. Vamos ver como é que ficou essa fórmula? Muito simples, né? Acho que eu vou dar um clique duplo aqui, fica melhor de ver. Ó. C2 vezes C2. Ele está destacando aqui qual é a célula que foi utilizada no cálculo, ou seja, só C2. Aqui eu tenho a mesma coisa. C3 vezes C3. Então, olha o que eu obtive. Aqui as diferenças, ou os chamados desvios, né? E aqui o quadrado dos desvios. Qual desses valores agora que me interessa? Me interessa o somatório deles. Se eu somar todos esses valores aqui, olha a fórmula que eu tenho aqui, ó. Soma do D2 ao D7. Se eu somar todos esses valores, eu tenho o valor de 0,20. Em outras palavras, a soma dos quadrados dos desvios para essas medidas aqui é igual a 0,20. Beleza? Ficamos com isso por enquanto. Média aritmética das áreas, né, coletadas, 0,91. Soma dos quadrados totais, né, ou soma dos quadrados dos desvios, 0,20. Ok? O que eu quero propor agora é o seguinte. Imaginem que nós tivéssemos a média aritmética como modelo. Ou seja, nós estaríamos nos propondo a usar, nesse caso, para esses valores, o valor, a média aritmética é um valor único, o valor de 0,91 como modelo. Então a gente teria, fazendo uma representação gráfica, exatamente isso daqui. Ó. Se a gente fosse ver então, esses pontos aqui são os pontos reais, são os dados coletados, né? 0,76, 65, 0,64, 0,83. E essa linha aqui, essa linha de, entre aspas, tendência, né? Afinal de contas, ela é um modelo, ela tende a prever valores futuros. Ela seria o nosso modelo e, portanto, fixo. Ela é uma linha igual a 0,91. Por isso que ela está no eixo Y aqui exatamente no ponto 0,91. Agora, olha a capacidade de previsão da média. Será que a média aritmética é um bom modelo? Né? Se vocês forem ver, vocês vão ver que esses pontos, essa é a nossa percepção humana nos dá uma certa vantagem, né, com relação a isso. Eles estão, tudo bem, ele cai de 0,76 para 0,65, né? Vai para 0,94, cai de novo, vai para 1,17, cai de novo. Mas há certamente uma tendência a que isso esteja aumentando. Há uma tendência a uma correlação positiva, né, entre a área, o valor de área e o número de horas trabalhadas. E não um valor constante. Né? Portanto, eu sempre costumo usar como exemplo, um exemplo também bem fácil de entender, se eu tenho, por exemplo, em sala de aula uns 20 alunos, né? Então eu converso com eles e digo assim, vamos supor que a média de idade de vocês seja de 19 anos. Né? Significa que, será que seria possível afirmar que estamos em 20 alunos aqui na sala de aula, que os próximos alunos que chegarem atrasados vão ter exatamente 19 anos? A chance disso acontecer é muito pequena. Até pode acontecer inclusive dos outros 5 próximos que chegarem atrasados terem exatamente 19 anos. Mas a chance é muito pequena, porque a amostra é relativamente significativa, em 20 alunos, né? E deu média 19, então há uma chance muito maior que não seja 19 a idade dos próximos 5 alunos atrasados. Então, a média como um modelo, ela é um péssimo modelo, se a gente for ver. Na verdade, a capacidade de prever dela é muito ruim, tanto é que aqui a gente constata uma correlação em que
os valores tendem a aumentar, né? Os valores de áreas, os valores do eixo Y tendem a aumentar. E a média aqui, no caso, na verdade, ela não tende a aumentar nunca. Ela se mantém constante, né, na horizontal. Então, ela seria um exemplo, só para a gente poder comparar, de um péssimo modelo. E nesse caso em particular, só para esclarecer um pouquinho mais, a gente pode observar que a média aritmética fixa, né, nesse caso em 0,91, ela não toca em nenhum desses pontos. Não significa que para ser um modelo bom, ela precise passar por algum desses pontos, né, ou tangenciar ou passar por algum desses pontos, não necessariamente. Pode ser que ela seja um modelo bom e não encoste, né, não toque em nenhum. Mas assim, só para um esclarecimento adicional, nesse caso aqui, como ela tem valor 0,91, obviamente ela não está passando por cima de nenhum desses pontos. Mesmo assim, ela até poderia passar. Se a gente for ver, nesse nosso exemplo, mesmo que ela passasse por algum desses pontos, ela continuaria sendo um modelo ruim. Se a gente fosse inventar alguns valores aqui, ó, a gente poderia, deixa eu pensar, colocar, por exemplo, 4, 4, 2, 2, 6, 6. Nesse caso aqui, nós teríamos uma média aritmética de 4, que ela é igual a 2 dos valores do conjunto, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, o nosso gráfico agora seria um gráfico que teria uma média aritmética que toca 2 pontos. Na verdade, os dois primeiros. Então, como a média é 4, ela se mantém constante em 4. E aqui esses 6 valores eles estão bem difíceis, né, de se saber qual é a tendência desse valor. Você precisaria muito mais do que isso para conseguir fazer um modelo um pouco mais preciso. É o que a gente vai ver aqui embaixo, enfim, com as linhas de tendência e tal, né? De fato, 6 valores são uma amostra muito pouco significativa, né? Mas aqui só para citar um exemplo de uma média aritmética que passa por 2 valores. Isso é uma coisa possível de acontecer também, né? Ok? Vamos voltar aos valores anteriores, né? Originais. Então, se a gente for ver, continuando a nossa análise, vamos descer um pouco. Mas e se a gente arriscasse, se lembram lá no exemplo das vendas de suco que a gente traçou uma linha assim lá no pente, que seria uma linha, né, dentro daquele exercício proposto que o aluno mesmo poderia fazer um desenho numa folha de papel e de repente pegar a régua e verificar como que aquela linha, qual linha que se aproximaria mais daqueles pontos registrados no gráfico, né? Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa. O meu objetivo com esse modelo de aproximação, que eu estou chamando aqui, é comparar a precisão que nós teríamos em relação à nossa observação, às nossas impressões, né? Vamos dizer assim, geométricas, né? Uma vez que tu vai traçar uma linha mais ou menos no meio dos pontos, uma linha de tendência, comparando a acuracidade desse nosso modelo de aproximação com a acuracidade da equação da regressão linear, que é a próxima que a gente vai ver, que fizemos na aula anterior, né? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente fosse traçar uma reta, eu estou sugerindo esses valores aqui. Então, percebam que, lógico, para que ele seja um modelo de reta que possa ser comparado com a equação de regressão linear que eu vou mostrar a seguir, a gente teria que manter valores que sejam condizentes com uma reta. Então, eu tenho um aumento constante, né, em 0,1, se vocês forem ver aqui nessa minha proposta. Então agora a gente vai chegar, pela primeira vez eu vou estar mostrando para vocês como que funciona o cálculo do coeficiente, do coeficiente de determinação R2 a partir daqui, certo? Então nós temos 3 exemplos a partir de agora. Esse aqui, né, o modelo de aproximação, para o qual nós vamos calcular o coeficiente de determinação R2, o modelo de regressão linear e um modelo ideal em que esse modelo prevê e passa por todos os pontos obtidos, né? Ou seja, ele teria uma precisão de 100%. Por enquanto vamos ficar por aqui, ó. Vamos pensar juntos. Se a gente traçasse uma reta, esses aqui são os pontos originais, né?
os pontinhos quadradinhos em azul. Se a gente fosse, baseado na nossa impressão, traçar uma reta que passasse por eles e fosse, vamos dizer assim, representar uma linha de tendência, eu diria que essa reta aqui que eu escolhi, ela é uma reta boa, né? Mas a gente poderia, de repente, querer que essa reta se posicionasse um pouquinho, vamos olhar aqui o primeiro ponto, um pouquinho mais para baixo, talvez um pouquinho mais para cima, né? E aí aqui o valor inicial dessa reta, ele não seria em 0,65, como eu escolhi colocar aqui, ó. Vou tentar colocar isso aqui na mesma tela, não vai dar, vou ter que diminuir. Né? E sim, vamos ficar olhando aqui agora assim, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,7, né? Se eu der um Enter aqui, ó, agora esse valor subiu. Só que para eu conseguir fazer com que esses pontos estejam em cima dessa reta, né, para eles caracterizarem realmente uma reta, a proporção de aumento que eu tenho que ter aqui é a mesma, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vamos supor que eles fossem 0,7, vamos aumentar de 10 em 10 também, ó, 0,7 aqui seria então 0,8, 0,9, 1, 1,1 e 1,2. Como é que ficaria então esse nosso gráfico nesse caso? Ficaria uma reta um pouquinho mais para cima agora, né? Será que ela representa um pouquinho melhor? Será que ela é um modelo um pouquinho melhor do que aquele de antes? Que eu, com base na minha observação, assim, consegui fazer? Como é que a gente sabe se ela é ou não um modelo melhor? Olhando para o coeficiente de determinação R2. Então, vamos pegar o exemplo anterior de novo. Eu vou pegar os valores anteriores, vou fazer Ctrl Z então aqui, ó, desfazendo, e agora sim nós vamos fazer o cálculo. Então vejam bem, o que eu fiz para esse caso aqui? Eu peguei cada um desses valores e calculei a distância, ou seja, o erro, né, o desvio que ele tem desse ponto até o ponto real observado coletado. A mesma coisa aqui, ó. Opa. Desse ponto até o ponto real observado que foi coletado. Desse ponto até o ponto real observado que foi coletado. Dessa maneira aqui, o que eu tenho então? Ó? Por isso eu tenho essa fórmula aqui, né? Eu tenho essa fórmula aqui, ó. B2 menos F14. Lembrando que B2 é a informação que está lá no início da planilha que corresponde ao ponto real que foi coletado. Aqui pouco importa se tu fizer o F14 menos o B2 ou B2 menos o F14, porque como a gente vai extrair o quadrado disso, se o número for negativo, ele vai virar um número positivo. Se o número for positivo, ele também vai se manter positivo. Ok? Nesse caso aqui, ó, a distância de cada ponto até o modelo, que corresponderia ao erro, né, para cada um dos pontos, vai ser elevado ao quadrado. Aqui já estamos entrando na fórmula, né, do cálculo do coeficiente de determinação R2, que eu falei bem no início do vídeo. Né, a gente está elevando ao quadrado. E aí a gente tem a mesma coisa que tínhamos lá no início, a soma dos quadrados residuais. Né? Então eu estou somando tudo isso que tem aqui acima. Ó. A fórmula é essa aqui, né? Do H14 ao H19. Ok? O que a gente vai fazer então com essa informação para saber o grau de acuracidade desse modelo? Né? A gente vai pegar, vamos voltar aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Se o modelo fosse, vou deixar meio escondido aquele outro de baixo, se o modelo fosse igual ao modelo 2 por aproximação, nesse caso com aqueles valores daquela reta que eu inventei agora, começando em 0,65, ó, a gente vai colocar o da outra, certo? O cálculo, coeficiente de determinação R2, nesse momento ele está me dando uma precisão de 0,68, ou seja, ele está dizendo que ele está 68% correto. Ele seria confiável, 68% confiável. Qual o cálculo? É muito simples. Eu vou pegar a informação que eu tenho na célula D9, vamos lá para a célula D9, que é exatamente a soma dos quadrados totais,
De quem? Aqueles que foram calculados para os dados reais obtidos com relação à média aritmética. Lembro lá no início do vídeo eu falei, olha, por enquanto interessa a gente memorizar então que a média aritmética deu 0,91 e que a soma dos quadrados totais deu 0,20. Então eu vou pegar esses 0,20, vamos ver a fórmula aqui de novo, ó. Tá aqui ele. Esses 0,20 que estão em D9, vou diminuir, subtrair a informação que está na célula H21, e aqui em H21 eu tenho a soma dos quadrados, a última que foi feita. Ó, H21, que deu 0,06. E vou dividir novamente por o quê? Pelo próprio valor da célula D9, que é a soma dos quadrados feita aqui no início, ó, que correspondem, né, aos valores com relação à sua própria média aritmética. Aqui, ó, 0,20. Então eu tenho 0,20 menos 0,06 dividido por 0,20. O que está me dando, nesse caso, 0,68. Ok? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 0,20 menos 0,06 dividido por 0,20. 0,7. Ah, tá. Na verdade aqui, ó, ele fez um arredondamento, né, em duas casas decimais o LibreOffice. Provavelmente esse valor aqui, vamos lá ver agora, ele é menor do que 0,06. Vamos dar uma olhadinha lá, deve ser 0,50 alguma coisa, ó. Vamos colocar mais casas decimais aqui, ó. Ah, desculpa, eu falei errado. Ele era um pouquinho maior, né, do que 0,06. Então vamos pegar aqui, ó, 4 casas decimais. 0,0626. Então eu teria o seguinte cálculo: 0,2 menos 0,0626, 0,1374, que aí sim, dividido por 0,20, né, vai me dar 0,687. Enfim, arredondando, né, nós teríamos 0,68. Então, só finalizando, deixa eu voltar aqui para fazer as casas decimais, 0,06, vou deixar. Então, resumindo, esse modelo por aproximação ali dessa reta que eu mais ou menos mirei assim a distância e tracei uma reta até o fim, ele me daria um grau de acuracidade, ou seja, uma taxa de acerto de 68%. Coeficiente de determinação, portanto, desse modelo, né, dado por essa reta inventada minha, é de 0,68. Como que ele vai ser melhor ou pior? O coeficiente de determinação, quanto maior, melhor. E o máximo que ele consegue chegar é igual a 1, que equivale a uma taxa de acerto de 100%. Vamos ver os valores anteriores. Ó. Vamos ver se a gente pegasse agora, nessa tentativa de acertar, o melhor local dessa linha de tendência, se a gente pegasse e colocasse aqueles valores que eu sugeri antes, que foram de começando em 0,7, por exemplo. Vai começar um pouquinho mais para cima. Então a questão aqui que fica é observar se ele vai ser, o coeficiente de determinação vai dar maior ou menor. Se ele der maior, significa que a nova linha de tendência escolhida ela é um modelo melhor que o anterior. Não é verdade? Vamos fazer um teste aqui então. 0,7, 0,8, 0,9, 1,1, 1,2. Então, continua sendo uma reta, só que agora um pouquinho mais para cima, né? E quanto que deu agora o nosso cálculo do coeficiente de determinação R2? 0,63. Portanto, a conclusão que a gente chega é que esse modelo, essa reta tendo sido colocada um pouquinho para cima, ela é um modelo pior do que o anterior, porque no anterior a gente atingiu 0,68. Ok? Vou desfazer aqui agora, ó. Fazer Ctrl Z de novo. Para a gente verificar. Estão vendo? 0,68.
Então agora aqui, por que eu fiz isso daqui? Porque isso aqui foi um negócio que a gente olha baseado na nossa impressão, e eu vou traçar uma reta aqui, vou traçar uma reta aqui, né? Que corresponderia àquela experiência que os alunos fariam com relação às vendas de suco, traçando uma reta nos pontinhos desenhados numa folha de papel com uma régua, né? O mais preciso que a gente conseguiria, tendo a reta como modelo, é o que é dado pela equação de regressão linear, que é isso que eu vou mostrar agora. Seria o nosso modelo 3. Né? Aqui, por exemplo, eu faço uma pergunta que eu não mencionei, né? Mas a gente poderia calcular, inclusive a gente pode pedir para o próprio LibreOffice Calc que ele nos calcule a forma algébrica, né, desse modelo de aproximação. Tanto é que eu coloquei, inclusive, no modelo 2, o modelo de aproximação aqui no gráfico, né? Eu só não mencionei. Ó, nesse caso a gente está tendo aqui uma função f de x igual a 0,1 vezes o valor de x mais 0,55. Né? Então aqui essa seria a resposta para essa informação. Né? Então eu pergunto aqui, ó, será que conseguimos um percentual de acerto melhor que o da regressão linear? Nesse caso de ficarmos fazendo tentativas, não conseguiríamos. Tá? Por quê? Vamos ver agora. Ó. O modelo 3 proposto da regressão linear, ele teria uma precisão bem maior, a gente vai ver agora, tá? Se eu solicitasse, mesmo gráfico, tá? Se eu solicitasse para o LibreOffice Calc me gerar uma equação de regressão linear, essa daqui seria a melhor equação possível, né? Então a gente já vai ver aqui mais ou menos aonde quais são esses valores, tá? Vejam bem, é claro que ela é parecida, né, com a anterior, mas ela está melhor posicionada. Vamos ver por quê. Então, eu vou solicitar para o LibreOffice para ele me mostrar, inclusive, qual é essa equação. Aqui eu deixei com várias casas decimais, ó, né? E essa equação de regressão linear para aqueles valores, aqueles 6 valores dados, é dado por esses coeficientes aqui, ó, 0,08857, né, etc, vezes o valor de x somado com a constante 0,59666666. O que eu fiz para verificar o coeficiente de determinação R2 dessa reta? Se a gente for ver, o próprio LibreOffice, né, se a gente quisesse, a gente poderia exibir o coeficiente de determinação R2 juntamente com essa equação. Lá naquele momento em que a gente clica na checkbox dizendo que a gente quer que ele mostre a equação, abaixo tem mostrar o coeficiente de determinação R2. Aqui eu fiz, na verdade, o cálculo manual, vamos dizer assim, né? Então vejam bem, se eu pegar essa equação aqui e colocar agora aqui, eu teria para o primeiro valor, ou seja, para o valor que está lá na célula A2, né? Que seria o que? Seria, vamos lá ver o que a gente tem na célula A2, ó. Seria o primeiro valor do eixo X, né? Ou seja, para o número 1, depois para o número 2, para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6, isso estaria correspondendo à quantidade de horas, né, de trabalho. Então, nesse caso, para esse primeiro valor, nós teríamos aplicado a fórmula da equação de regressão linear. Ou seja, aquilo que o LibreOffice nos calculou, vezes esse primeiro valor, que no caso aqui seria 1, somado com a constante 0,59. Com base nesse cálculo aqui, eu teria meu primeiro valor de 0,69. Para a segunda célula, eu teria a mesma coisa, a mesma equação. Peraí, deixa eu só entender agora aqui. Isso aqui eu devo ter feito algum teste, ó, quando eu estava construindo a planilha. Possivelmente devo ter inserido alguns valores, né? Porque aqui o correto é que tenhamos essa mesma equação
aplicada para todos os valores. Aqui eu tenho fixo, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho fixo 0,75. Eu devo ter feito algum teste inserindo algum valor fixo, né? Em vez de o correto, que seria inserir a fórmula. Então é o que eu vou fazer agora. Eu simplesmente vou pegar aqui, ó, e vou fazer um Ctrl C e vou propagar essa fórmula para todas as outras abaixo, ó. Ctrl V. Então, claro, aqui eu tinha inserido valores fixos, possivelmente para fazer algum teste quando eu estava montando o material, né? Mas agora eles ficaram, então, exatamente conforme a fórmula que foi obtida pela geração da equação de regressão linear ali do gráfico. Tá legal? Então, como é que ficou? 0,69, 0,77, né? Até o valor de 1,13. Aqui vão ser feitas as mesmas coisas. E agora, qual que é a distância que cada ponto real obtido tem para o modelo? Ou seja, em outras palavras, o que tem aqui? Ó? Qual que é a distância do B2 até o F28? F28 nada mais é do que esse valor aqui, ó, dessa célula, né? F28. E B2? B2 agora é o valor real, B2. Então eu estou calculando qual que é a distância que tem daqui até aqui. Quanto que ele me deu? 0,07 para o primeiro caso, menos 0,12 para o segundo, né? 0,08 para o terceiro e assim por diante. Faço a mesma coisa, vou pegar cada um desses valores e vou elevar ao quadrado. Ele próprio vezes ele próprio. Mesma coisa aqui embaixo. Eu obtenho esses números e calculo, nesse caso aqui, a soma dos quadrados residuais. Nesse caso aqui, ó, se a gente for ver, eu também tive um valor bem próximo de 0,06, né? Se a gente for lembrar antes, o chute não foi tão ruim, né? Lembra que antes, quando eu posicionei os meus valores no modelo de aproximação anterior, vejam bem, eu coloquei 0,65, né? Aumentando de 0,1 em 0,1. Se a gente for ver, foi um chute bom, ó. 0,65 é bem próximo de 0,69, né? Que é bem próximo agora. 0,77 é próximo de 0,75, aqui mais próximo ainda. Então a gente teve, por consequência óbvia, né, um número de 0,06 agora. E antes também se lembra que tinha dado 0,63, alguma coisa, né? Nem me recordo. Então o que significa isso? Ó? Significa que pelo modelo de regressão linear, o nosso cálculo do coeficiente de determinação R2, olha aqui, se eu coloquei aqui, ó, se o modelo fosse igual ao modelo 3, regressão linear, o coeficiente de determinação R2 daria quanto? 0,70. Vejam como ele é um pouquinho maior, a acuracidade do modelo de regressão linear é um pouquinho maior do que aquilo que a gente conseguiu encontrar com aquele chute que a gente deu antes, né? 0,68. Justamente porque lá o valor da soma dos quadrados, né, dos desvios, nesse caso, foi maior. Então aqui eu teria um numerador menor. Então, tendo um numerador menor, eu tenho um númerozinho menor aqui. Então, isso daqui, ó, é o máximo que a gente consegue chegar, nesse caso, de acuracidade, através do modelo de regressão linear. Como é que é feito esse ajuste? Se eu tivesse mais dados, esse modelo de regressão linear teria uma acuracidade maior. A equação ia sendo refeita, o modelo ia sendo refeito, certo? O valor do coeficiente que multiplica o x e o termo independente seriam corrigidos, né? Da mesma forma que os pesos das variáveis lá no Perceptron são corrigidos. Tá legal? E para finalizar, agora vamos imaginar a seguinte situação, ó. Bom, só para concluir também o raciocínio de antes, a gente pode ver que a regressão linear ela tem, vamos dizer assim, uma enorme limitação, se a gente for ver também, né? Primeira coisa, 6 valores para fazer uma previsão através de regressão linear
praticamente depois que a gente faz uma experiência como essa, um exercício como esse, pode-se ver que ele seriam dois equívocos, né? A primeira é um número muito pequeno de dados. 6 dados, assim, para te fazer uma previsão é uma quantidade muito pequena. E tomar por base a regressão linear, nesse caso em particular, também seria, vamos dizer assim, limitante, né? A prova disso é que nós tivemos 70% de acuracidade. Quando a gente fala em previsão do tempo e diz assim, olha, amanhã vai chover 50 milímetros, uma boa chuva, né? No entanto, tu tem 70% de chance. Tu fica já meio assim, olha, talvez nem chova então, né? Porque a chance é relativamente baixa, se for ver, né? A chance de acertar, de prever precisamente lá os 50 milímetros, né? Ok? Então, o que acontece? Aí nós temos que dar um salto, nesse caso. Isso aqui serve para fins didáticos, né? A gente tem que dar um salto. Quem consegue criar modelos melhores? Ora, é para isso que existem as redes neurais. Então, as redes neurais, né, são modelos bem mais complexos do que uma simples regressão linear ou do que um modelo simples de um único neurônio. As redes neurais, então, esse é o grande salto diferencial delas, é esse, né? É conseguir acuracidades lá perto dos 100%. Tá legal? Então, aqui para finalizar o vídeo, eu queria mostrar para vocês, fazer uma pergunta. E um modelo que passasse pelos próprios pontos, né? Vamos voltar aqui para o lado, ó. Ou seja, imagine a seguinte situação. Se o meu modelo ele passasse exatamente sobre o ponto 0,76, na verdade esses valores aqui, ó, eles são idênticos, portanto, ao observado, supostamente na prática, né, a esses valores aqui, ó. Então, se eles passassem precisamente sobre esses pontos, né, aqui o 4, ó, modelo 4, perfeito, ideal, né, o que nós teríamos? Ora, esse valor do modelo menos o próprio valor observado, que é ele próprio, né, que é igual a ele próprio, daria 0. Então essa aqui é a diferença que eu tenho do B2 menos o F39, como os valores são idênticos, eu vou ter 0 para todas as diferenças. 0 ao quadrado sempre vai me dar 0. A soma de todos esses valores iguais a 0 me dão uma soma de quadrados residuais igual a 0. Agora, olha só, nesse caso, aplicando a fórmula, né, do coeficiente de determinação R2, o que eu teria? Eu teria aquele valor que eu encontrei no início, que seria soma dos quadrados totais igual a 0,20, que nada mais é do que os quadrados dos desvios em relação à média aritmética, 0,20, portanto, 0,20 menos 0, que foi o que eu acabei de calcular lá, nesse exemplo hipotético, né, do modelo que passasse por todos os pontos, dividido por ele próprio, que é o 0,20. Ora, qualquer número dividido por ele próprio vai dar 1, o que faz com que nós teríamos um coeficiente de determinação R2 igual a 100%. Ou seja, ele está acertando todos os pontos. Então, baseado nesses 6 valores, ele está prevendo que esse modelo vai acertar qual é o 7º valor também, vai acertar qual é o 8º, qual é o 9º e assim por diante. Então, nós teríamos nessa situação um gráfico, né, que seria representado por isso daqui, ó. É claro que nesse caso não seria uma reta, né? Ele seria um modelo perfeito que teria uma outra equação bem mais complexa, possivelmente polinomial ou usando outros recursos matemáticos, né? Outros conceitos matemáticos diversos, ou mesmo uma própria rede neural. E nesse caso aqui, como a gente pode ver, ele está de fato passando por cima de todos esses pontos. Na verdade, eu não fiz um cálculo. Que modelo que é esse? Não sei. Né? Eu simplesmente mandei gerar o gráfico
inserindo. Pode ver que aqui eu não tenho nenhum cálculo, ele não está, vamos dizer assim, esses valores que estão aqui, ó, foram inseridos através, foram cópias, né? Eles foram arbitrariamente inseridos para serem iguais aos dados coletados. Mas o legal é que a gente consegue constatar que, de fato, nessa situação, nós teríamos um modelo com 100% de acuracidade, porque ele estaria prevendo todos os outros, né? Certo? Mas vale para verificar que, de fato, né, o cálculo do coeficiente de determinação ele é uma medida bastante confiável. Essa que é a ideia, né, de fazer essas experiências, né, como essa última que foi feita aqui do modelo perfeito ideal, né? Pessoal, realmente espero que eu tenha sido claro. Vale a mesma regra dos outros vídeos, podem entrar em contato para qualquer coisa, por e-mail, nos comentários. Espero que tenha dado para compreender. Como eu falei no início desse vídeo, nessa primeira edição, né, eu escolhi esses conteúdos. Eu sei que existe a limitação de tempo, de disponibilidade dos professores, dos cursistas, então eu não quis fazer um curso muito extenso, né? A ideia inicial era colocar pelo menos metade desse tempo à distância e a outra metade de forma presencial, passar alguns conceitos que eu considerei didáticos e que eu considerei fáceis de a gente compreender, para que isso possa, quem sabe, despertar em vocês novas ideias, formas melhores, inclusive, né, mais didáticas, como eu falei em outros vídeos, de ministrar esses conteúdos para jovens, né, para crianças e adolescentes. Agora, esses conteúdos são os conteúdos que devem ser utilizados para o ensino de inteligência artificial na educação básica? Não sei. Essa é a minha proposta, né? Então, existem muitas coisas ainda que podem ser adaptadas, mas esses conceitos que eu coloquei, que eu julgo como sendo importantes e didáticos, né, eles precisam estar presentes se almeja um conhecimento um pouquinho orientado para as questões de inteligência artificial. Então, na verdade, vocês, na proposta do curso, podem pensar em outros conteúdos, obviamente, tomando por base a própria BNCC ou a experiência pessoal de cada um de vocês, alguma dificuldade de aprendizado que vocês tiveram e que vocês, na verdade, agora visualizam relação, formas melhores, mais didáticas, né, de se ensinar esse tipo de coisa, para que essas coisas comecem a surgir, porque elas, se vocês forem pesquisar, podem fazer isso na internet, vocês vão ver que é um assunto bastante novo, é um assunto bastante novo mesmo. Inteligência artificial na educação básica é um assunto bastante novo. Eu sempre cito nesse caso uma revista de tecnologias em educação, né, uma revista científica que inseriu o ano passado, ao final do ano passado, um tópico de submissão de artigo chamado exatamente Inteligência Artificial na Educação Básica. Então imaginem uma instituição científica, né, que já trabalhava com esse tipo de coisa há vários anos e que somente agora é que criou uma linha, vamos dizer assim, de submissão de artigo, de pesquisa com essa inclinação, certo? Então são coisas bastante novas. Não limitem a imaginação de vocês, as ideias de vocês nesse momento, porque esse é um momento em que a gente precisa pensar sobre todas essas ideias. Acho que era isso. Agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo, quem sabe de um outro curso, de uma outra edição, ou mesmo aqui do canal, em algum outro tópico dentro dessa mesma área de conhecimento. Muito obrigado, até a próxima.